Nós vamos fazer o nosso estudo de hoje do nosso livro Fonte Viva. O texto é o número 135, Desculpa Sempre, que é uma rogativa importante para nós, tratando sobre o perdão, né, que é um sentimento que todos desejamos, mas que todos também temos uma grande dificuldade de vivenciá-lo. Então nós, através desses nossos estudos, através da nossa vontade de crescer e de se transformar, e de nos transformarmos, o esforço para nós já é uma grande aquisição. A tentativa, o esforço, a vontade. Então, para esse nosso momento, acaba sendo muito mais importante do que o desejo final de obter o perdão de uma forma plena, que para nós ainda acaba sendo não alcançado com facilidade. Então, Emmanuel separou para nós aqui uma passagem do livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. A ideia do perdão, de um modo geral, ela ainda é bastante complexa para o nosso entendimento, principalmente quando nós tratamos de um modo mais abrangente no que diz respeito à nossa relação com Deus. Porque quando nós falamos em perdão e falamos em Deus, nós muitas vezes temos a maior preocupação de receber o perdão divino dos nossos pecados, dos nossos erros, do que nos preocuparmos com o perdão nas nossas relações do cotidiano. Então nós aprendemos que somente através do perdão de Deus, tanto é assim que através das nossas preces nós pedimos que Deus nos perdoe por aquilo que nós erramos, principalmente pelo medo que nós temos do sofrimento que esses mesmos erros podem nos proporcionar. Muitas vezes comprometendo a nossa vida, comprometendo a nossa história, comprometendo o nosso futuro, porque é assim que nós entendemos. Então, diante de todos os equívocos que infelizmente nós ainda praticamos, nós de imediato elevamos o nosso pensamento a Deus e pedimos então o seu perdão. E de certa forma isso para nós é bastante confortante, e porque obtendo o perdão de Deus, porque pelo menos é assim que nós desejamos, porque nós lembramos sempre que através das nossas preces, diante dessas rogativas, nós não temos o retorno daquilo que nós solicitamos. Então nós simplesmente nos conformamos através de uma pequena confissão, como acontece dentro das escolas religiosas tradicionais, quando você se confessa e você ou recebe o perdão de alguém que se coloca na condição de ministro da palavra divina, ou nós nos auto-perdoamos a partir dessa confissão. Então, imaginando um diálogo com Deus, numa situação que nós tenhamos vivenciado no nosso dia a dia, e nós então reconhecemos o erro que foi cometido, nós então nos fechamos dentro do nosso universo íntimo, elevamos o nosso pensamento a Deus e pedimos, Deus, perdoe o nosso erro, perdoe o meu erro naquele momento, naquele local, com aquela pessoa, diante daquela circunstância. Eu sei que eu errei, eu sei que eu fui fraco, eu sei que isso trouxe sofrimento para alguém, e eu prometo não mais cometer esse tipo de erro. E aí então nós soltamos aquele nosso sincero assim seja e voltamos a viver a nossa vida. Mas aí nós podemos imaginar, criando uma situação de retorno, imaginando, por exemplo, uma resposta de Deus. Então quando nós falamos assim, Deus, nós cometemos esse erro, Deus poderia responder assim, filho, para que você obtenha esse perdão, é importante que você retorne ao local onde você cometeu aquele erro, diante das pessoas com quem você se comprometeu dessa forma negativa, e se ajuste com ele, pedindo perdão para aquela pessoa, ou corrigindo aquela situação que você acabou criando. E aí então nós paramos e percebemos que, na verdade, não é Deus que
que deve nos perdoar, mas somos nós que temos que corrigir aquilo que foi cometido de equívoco, e a partir desse equívoco nós obtemos o nosso próprio perdão. Então, como nós não temos esse retorno e nós não pensamos nisso, imaginando que esse perdão não é uma declaração, um decreto de absolvição que nós vamos receber de Deus, mas ele virá exatamente através do reajuste daquilo que foi cometido, como nós não pensamos nisso, nós simplesmente fazemos aquela confissão. Essa confissão muitas vezes nos deixa com o coração mais leve, e aí então nós voltamos para a nossa vida normal. De um modo geral, expostos às mesmas circunstâncias que vão nos levar, que podem nos levar a outros tipos de erros. Porque, na verdade, o grande aprendizado diante de um equívoco, ele vem exatamente através da correção. Porque nós erramos e nós sofremos, tá? Nós aprendemos com a dor. Depois nós podemos, quando a dor passa, nós podemos errar novamente e voltar a sentir dor. Mas essa dor passa. E assim a gente vai tropeçando, de tempos em tempos, de situações em situações, e não aprendemos, porque na verdade o grande aprendizado vem assim: eu cometi esse erro, eu tenho que voltar aos passos, me deparar diante da situação e trabalhar pela correção dela. Aí sim eu vou entender a dimensão do meu erro e a dimensão, principalmente, do trabalho que eu tive que realizar para que tudo voltasse à situação normal. Me deparando com os meus adversários, se assim eu entender aqueles com quem eu acabei vivendo essa situação, me deparando com uma situação que precisa ser corrigida. Então, nosso grande aprendizado, se ele não for vivenciado na prática através do reajuste, ele vai ser simplesmente um aprendizado teórico. E aprendizados teóricos, eles acabam ficando na superficialidade. Porque teoria sem prática é apenas teoria. É a prática que transforma. A teoria nos prepara e a prática transforma. O Elcio lembrou que quando perdoamos nos sentimos mais leves. O perdão, Elcio, ele é uma ferramenta preciosa para o nosso crescimento, né? Bom dia, pessoal que chegou. Uma ferramenta preciosa para todos nós, mas ela tem um opositor que é feroz, que é faminto, que ele é implacável, que é exatamente o nosso orgulho. Para que o perdão possa ser vivenciado, nós precisamos inicialmente sacrificar o nosso orgulho e vivenciar o sentimento de humildade. Que, a princípio, são teorias, são palavras que nós conhecemos, são definições que nós aprendemos, mas basta a gente analisar algumas situações da nossa vida que nós vamos perceber como é difícil nós vencermos esses obstáculos para chegarmos de fato nesse sentimento tão nobre. Ou seja, é como se nós estivéssemos garimpando para encontrar uma pedra preciosa, mas antes de chegar nela a gente vai ter que cavar muito buraco. A gente vai ter que tirar muito entulho para chegar até ela. E é exatamente isso, temos que tirar todas as pedras do caminho, tirar todos esses bloqueios para chegarmos depois ao sentimento mais verdadeiro. Por isso então pensemos sempre que o perdão sem ação, ele é simplesmente uma teoria que não traz nenhum tipo de transformação, nenhum tipo de aprendizado, nenhum tipo de atitude. E na verdade o nosso crescimento se dá através das nossas atitudes. Então esse é o primeiro ponto que nós temos que abordar, de entender exatamente como nós devemos entender, como nós devemos vivenciar essas experiências em que nós nos colocamos diante de alguém que praticou uma ofensa contra nós, porque somos nós então, nesse caso, os credores, e podemos oferecer ou não perdão de acordo com a nossa vontade. Mas tem um outro lado também, que Emmanuel chama atenção aqui no texto, que fala exatamente no momento em que nós saímos da condição de credores e entramos na condição de devedores. Porque aí então nós temos que também, da mesma forma, porque da mesma forma que conceder o perdão necessita de um sentimento de humildade muito grande, no momento de pedir acaba sendo muitas vezes muito mais difícil. Porque conceder o perdão com humildade significa vivenciar esse sentimento com sinceridade. Porque do contrário ele acaba sendo simplesmente uma palavra superficial. E coloca o indivíduo no altar do próprio ego, fazendo com que ele se sinta poderoso
E mesmo assim, quando ele traz aquele perdão superficial, aquela mágoa, aquele rancor continua ainda fermentando no seu coração. Agora, quando ele é vivido com sinceridade, mesmo que ele não seja esquecido, porque como eu falei para vocês, muitas vezes nós pensamos assim, quando se perdoa, você esquece, quando você passa por cima daquela situação, você já não pensa mais nela. Nós não sofremos amnésia. Ninguém aqui esquece as experiências que foram vividas, principalmente aquelas que apareceram, aquelas que tiveram um impacto intenso sobre nós. Então nós continuaremos ainda com aquelas cicatrizes daquele ferimento, nós continuaremos ainda dentro de uma relação que acabou ficando manchada. Porque o perdão, na verdade, o perdão absoluto, ele virá depois de um crescimento muito grande quando nós realmente não vivermos mais situações semelhantes àquela. E aí então os espíritos que chegaram nessa condição mais elevada sempre comentam, né, que não, isso é coisa do passado porque eu tive a compreensão. Agora a gente vai começar a entender agora o mecanismo do perdão. Para que ele seja sincero, há a necessidade de que nós tenhamos uma compreensão profunda das circunstâncias, da limitação do outro, do seu ego, da sua personalidade, dos seus impulsos, dos seus valores. E aceitando principalmente, não apenas compreendendo, mas também aceitando. Porque aí sim nós vamos dizer, tá, eu entendi que ele fez isso por causa daquilo tudo. Seria mais ou menos como se nós, para ter uma noção assim, ilustrando essa situação, é como se nós estivéssemos brincando com os nossos animais de estimação e de repente ele nos machucasse através de uma mordida, através de um arranhão, alguma coisa assim. Sabe que naquele momento não foi a intenção dele fazer aquilo. Mas nas nossas relações do dia a dia, quando nós lidamos com a inteligência e sabemos que o outro utiliza o seu livre-arbítrio para isso, se nós não entendermos a sua natureza para agir daquela forma, nós continuaremos ainda guardando essa mágoa. Então ele tem uma natureza limitada, nós também temos uma natureza limitada. Então, ao compreendermos essas limitações, tudo fica mais fácil. E não simplesmente dizer assim que o outro não deveria ter feito isso. Certamente não deveria ter feito. Mas fez porque não tinha opção, naquele momento, para agir diante daquela circunstância ao máximo que ele poderia fazer. Poderia ter feito melhor? Poderia, assim como nós também poderíamos fazer melhor. Mas cada um faz aquilo que pode, aquilo que compreende. Então, ao termos esse entendimento, e esse entendimento sincero, verdadeiro, o perdão flui. Ele não é mais um sacrifício. A Angelina colocou, o perdão não poderá ser apenas em palavras, mas sim do coração. E exatamente explorar esse sentimento, essa pedra preciosa tão profunda, que é aquilo que é mais difícil para nós. Né? E a Norma colocou que a mágoa que essa pessoa causou em nós não tem que curar. Nós temos que curar a mágoa primeiro, né? Então esse já é um problema que é nosso, não é um problema do outro. A gente vê a dificuldade que nós sofremos com essa situação. Bom dia a tudo, bom dia Greco. Vamos aqui então para o nosso texto, pessoal, para a gente poder aproveitar aqui as orientações de Emmanuel. Então, mais uma vez, o nosso tema é desculpa sempre. O texto que ele trouxe para nós: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Até mesmo essa passagem, como eu falei para vocês, que nós ficamos esperando o perdão de Deus, esse dogma que nós criamos, que eu cometi o erro com o outro, aí eu corro, me ajoelho e peço perdão a Deus. E aí nós temos que lembrar do nosso diálogo com Deus, não do nosso monólogo. Quando eu confesso o meu erro e eu peço então o meu perdão, e aí então eu viro e continuo. A gente tem que esperar o retorno, e esse retorno vem exatamente da nossa consciência, dizendo que não é tão simples assim, nós temos que corrigir aquilo que foi feito. E não simplesmente pedir alguma coisa que nós nos perdoamos do nosso próprio modo, porque nós apresentamos as nossas justificativas, apresentamos ali os nossos argumentos, e tudo fica bem. Tudo fica bem para nós, não para a situação, não para aquele que foi ofendido, não para a situação que foi criada. Bom dia, Regina, bom dia, Emília. Nosso texto, então. Por mais graves que te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. E aqui tem um detalhe importante também de lembrarmos a partir dessa frase inicial. O perdão ele não deve ser exercido apenas naquelas situações que são as mais graves,
nas que causam em nós os grandes impactos. Os maiores problemas que nós vivemos na nossa vida, eles não surgem de um modo agressivo, de um modo agudo. Ele surge de uma forma lenta, de uma forma silenciosa, de uma forma crônica. São aqueles problemas que vão minando gradativamente uma relação, minando uma situação que nós estamos vivendo. Um pouquinho a cada dia, um defeito a cada dia, um machucado a cada dia, até que chega uma hora que quando nós percebemos que a situação chegou no seu ponto limite, todo o estrago já está feito. Porque ele vem de muito tempo, afetando a nossa personalidade, afetando os nossos sentimentos. Então, na verdade, o perdão ele deve ser exercido inicialmente nas situações mais simples do nosso cotidiano. Naquele momento de relacionamento dentro de casa, no trabalho, nos locais onde nós frequentamos. É o perdão para alguém que é conhecido, para alguém que é próximo, para alguém que é estranho. Porque somos nós que estamos trabalhando esse sentimento através de uma prática diária em situações simples, para chegarmos depois naquelas situações, quando se tornam críticas, nós já sabemos lidar com isso porque nós tivemos também o desenvolvimento desse sentimento. Então nós pensamos assim sempre nas grandes ofensas, nas grandes tragédias de relacionamento, já que perdão naturalmente ele só pode ser exercido dentro de um relacionamento. Não estamos tratando do auto-perdão, mas do perdão nas relações. Então o indivíduo que vive num mundo isolado, onde só existe ele não tem ninguém para ofender e não tem motivo nenhum para perdoar. Então basta a gente perceber que o perdão é uma necessidade das nossas relações. Por isso então nós temos que começar nessa prática nas situações simples do cotidiano. Podemos perceber, por exemplo, que os conflitos que nós vivenciamos, as ofensas, as palavras duras, as atitudes que acabam machucando, tudo isso são situações que necessitam do perdão e necessitam também da correção e do nosso aperfeiçoamento. Uma pessoa, por exemplo, que provoca uma ofensa ou causa uma ofensa, de imediato ela vai ter então um retorno. Então nós percebemos que um ofende e o outro ofende de volta. Um apresenta ali uma ligeira insatisfação e o outro responde a essa insatisfação. Então nós percebemos que constantemente nós estamos alimentando cada vez mais esse nosso sentimento de intolerância uns com os outros. E isso se reflete depois, em grandes proporções, na nossa vida em sociedade. Quando nós olhamos em situações que acontecem nas manifestações públicas, que acontecem nos comentários que nós encontramos nos nossos círculos sociais, que nós encontramos nessas redes sociais onde ofensas, comentários, críticas, ironias são postadas, esse sentimento de intolerância vem exatamente como resultado da falta dessa virtude tão preciosa, que é exatamente a virtude de perdoar. Então, se nós não praticarmos isso em situações simples, perdoando, esse perdão não significa a perpetuação daquele erro. Porque o indivíduo comete um erro, depois ele é perdoado. Imaginando uma situação prática, para poder ilustrar isso tudo, mas a gente, claro, vai aplicar isso na sua devida proporção. Imaginar, por exemplo, um indivíduo que comete um furto. Aí então ele é preso, mas gentilmente ele é perdoado e ele é solto de novo. Aí ele comete um outro furto e depois ele é perdoado. E depois outro furto e é perdoado, até que os crimes vão aumentando a sua intensidade. Então, na verdade, naquele primeiro perdão, há a necessidade de uma correção, há a necessidade de uma orientação, para que o perdão seja acompanhado também pela educação. Então, nos nossos relacionamentos, e essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem, é o perdão com o aprendizado. Para aquele que sofre ou que nos é devedor e que deve, então, pedir o perdão para que ele possa se reequilibrar, da mesma forma que nós também precisamos, muitas vezes, pedir esse perdão. Então vem através dessa prática e vem através do aprendizado. A doutrina ela é para nós uma escola educativa muito preciosa,
Porque de todos esses assuntos que nós estudamos, todos eles são percebidos no nosso dia a dia. Nós conseguimos, então, tirar um véu dos nossos olhos e nós conseguimos ver isso na prática. Nós olhamos dentro de casa e percebemos assim que tal pessoa da nossa família se apresenta como um espírito ainda um pouco rebelde, o outro já se apresenta um pouco mais equilibrado. E essa observação com relação a esses níveis evolutivos se dá exatamente pelo aprendizado que nós recebemos. Quando nós vemos as ofensas acontecendo, nós já conseguimos antecipar as consequências disso, seja num prazo curto, num prazo médio ou num prazo longo. Então, estudarmos, por exemplo, livros como o Evangelho, que traz para nós aquele manual de conduta do nosso dia a dia, nós temos ali todas as situações que são abordadas. Então isso significa que nós temos uma bagagem intelectual, que é inicialmente o mais importante para nós, porque sem o intelecto nós não entendemos essas definições, não conseguimos analisar as circunstâncias. E também temos a nossa bagagem moral, que vai gradativamente se desenvolvendo, mas poderia se desenvolver com mais intensidade se nós nos dedicássemos a essa prática contínua. Então hoje nós temos esse privilégio de fazermos parte de uma escola que nos ensina exatamente aquilo que acontece na nossa vida, ou seja, a doutrina espírita, ela não é uma escola espiritualista, ela é na verdade uma escola da vida. Não perdoamos por uma questão de dogma, não perdoamos por uma questão de medo, não pedimos o perdão por uma questão de imaginar um sofrimento eterno. Nós fazemos isso porque entendemos a necessidade desse equilíbrio que rege em todo o universo. Isso pode parecer algo muito fora da nossa realidade, muito zen, muito além da nossa realidade, mas essa é a verdade. Uma vida desequilibrada é uma vida difícil, nas situações mais simples. Então nós precisamos aprender a aplicar esses valores que nós estamos desenvolvendo nas situações do nosso cotidiano, da nossa vida. Aqui nós temos então, por mais graves, essa é a primeira mensagem, a primeira frase que nós lemos, por mais graves que te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Então essa condenação, essa dureza no coração, essa intolerância que nós apresentamos, vem exatamente dessa expressão, cristalizar as trevas. Porque esse endurecimento que vai acontecendo dentro de nós, vai fazendo com que nós nos tornemos mais agressivos, vai fazendo com que nós nos isolemos cada vez mais, porque a partir do nosso julgamento a gente vai afastando todas as pessoas que para nós não servem. E quando nós, por esse endurecimento, somos apontados como pessoas que também não servem para outras, nós simplesmente não nos importamos. E aquela ideia de que eu não preciso de ninguém, ou que eu estou muito bem sozinho, esse tipo de argumento, motivado por aquele orgulho inflado, por aquele ego maculado ainda por essas trevas, vai fazer que depois, no futuro, quando isso se tornar um agravante, aconteça depois uma mudança muito mais dolorosa. Porque nós somos seres sociais, nós estamos encarnados em grupos sociais por uma questão de necessidade natural e por uma necessidade evolutiva. Natural porque nós precisamos viver em sociedade. Evolutiva porque nós evoluímos de acordo com o progresso que nós realizamos através do trabalho, do entendimento, da transformação. Então, ao nos colocarmos naquela condição de juízes do comportamento do outro, detentores daquele poder absoluto, de perdoar ou não perdoar, isso faz com que nós, na verdade, nos enganemos, porque é uma falsa sensação de poder. O poder que nós temos de constranger o outro, de humilhar o outro. E isso vai se tornar um aprendizado muito mais difícil quando nós sairmos da condição de juízes e assumirmos a posição de réus. Porque então nós veremos que aquele poder que nós imaginávamos ser absoluto, na verdade ele é tão efêmero
ele é tão poroso, que se desmancha à nossa frente nas situações mais simples. E diz assim para nós aqui ainda: procura nas vítimas da maldade algum bem com que possa soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento das árvores aparentemente mortas. Então, o exercício que foi colocado para nós aqui por Emmanuel é exatamente isso. Ao vermos alguém que comete um erro, e esse erro pode ser, um detalhe importante, pode ser aquele erro que nos atinge diretamente, alguém próximo a nós, como pode ser um erro que indiretamente nos afeta. E nessa época em que nós temos aqui de uma intolerância política muito grande, de uma intolerância social muito grande, nós olhamos para os meios de comunicação e torcemos para que o outro se machuque, para que o outro sofra. É o indivíduo que assume uma posição pública, é o indivíduo que pertence a um partido político, é alguém que se destaca na mídia de alguma forma. E aí então nós torcemos, né? Tomara que caia, eu não suporto aquela pessoa, olha as coisas que ela fala, olha as coisas que ela faz. Então nós estamos, na verdade, cristalizando cada vez mais essa intolerância, esse sentimento de ódio que se apresenta muitas vezes velado, e nós nem percebemos isso. Então a recomendação que Emmanuel traz de imediato é: procura nas vítimas da maldade algum bem que possa soerguê-las. Ou seja, tentemos observar nas pessoas, e nós falamos tentemos, não porque as pessoas não tenham, e nós poderíamos ter um trabalho muito grande para encontrar alguma coisa de positiva nela. É porque nós ainda, nessa condição de inferioridade, não conseguimos ver isso nas pessoas. Mas nós esperamos que as pessoas observem aquilo que nós temos de positivo. Então nós temos que olhar aquela pessoa, por mais intolerante que ela nos seja, por mais antipática que ela tenha se transformado para nós, ela é um ser humano. Ela é um espírito em evolução, é um espírito encarnado, faz parte da nossa realidade. Essa pessoa pertence ao nosso meio social, ao nosso meio profissional, é alguém que frequenta o nosso centro espírita, é alguém que faz parte da nossa família, é alguém que assume uma posição de governo, é alguém que está do outro lado do mundo. São espíritos como nós, aprendendo como nós, muitas vezes de uma forma dolorosa através dos erros que comete, mas é um espírito que se encontra no mesmo nível que nós. Se nós temos o nosso lado positivo, certamente o outro também tem. Mas a experiência que ele vivenciou fez com que ele caísse nas suas próprias fraquezas. E aí, então nós atacamos exatamente a sua queda. E nos esquecemos dos valores que poderíamos destacar. Não sair fazendo propaganda de ninguém, mas para nós mudarmos a nossa visão. De pensar assim, apesar de eu não gostar daquela pessoa, porque é uma questão de simpatia ou antipatia, apesar do erro que ela cometeu, do crime que ela cometeu, ela continua sendo um ser humano tentando acertar. Se nós não observarmos esse lado positivo, não tentarmos observar esse lado positivo, nós certamente a condenaremos nos esquecendo da nossa condição. A Miriam lembrou ainda, retribuímos o mal com o mal. Ou seja, se o mal foi praticado por aquele que erra, a nossa retribuição também no mal não nos faz de forma alguma diferente dela. A única diferença é que nós fazemos isso por vingança. O outro faz por imprevidência, por fraqueza, muitas vezes por falta de caráter. Nós fazemos unicamente por vingança. E quando nós estudamos sobre o sentimento de vingança, daquilo que é passado para nós no Evangelho, mostra que o coração daquele que se vinga está muito mais endurecido, os valores são muito mais inferiores, muito mais primitivos e muitas vezes muito mais selvagem do que aquele que simplesmente erra por uma fraqueza de caráter. Então aquele que se vinga não é alguém poderoso. Essa visão que nós temos do mundo hoje é uma visão ilusória. O mundo destaca o poder daquele que tem mais força. No mundo espiritual, o poder se dá para aquele que tem mais caráter. Então nós invertemos os nossos valores. Aquele que quer lavar a sua honra, demonstrar toda a sua força, na verdade ele está se afundando cada vez mais, ele está se atolando cada vez mais e ele não se dá conta. E infelizmente, a esmagadora maioria de nós se apresenta nessa condição.
O Braz lembrou aqui, né? Essa parte aí é a mais pesada de praticar, olhar os dois lados da moeda. Essa visão que a gente tem, né, Braz, dos estudos que a gente faz, mostra para nós exatamente quem nós somos. E nós temos que colocar isso constantemente na nossa mente como sendo uma realidade, de que nós somos espíritos encarnados no mundo de provas e expiações, não para causar em nós uma depressão, de dizer assim, você não presta, você é um espírito cheio de erros, você tem um passado todo manchado, você veio aqui cheio de expiações porque você errou demais, mas para nos colocar no nosso devido lugar. Somos espíritos aprendizes, que nós erramos, mas nós estamos tendo a oportunidade de aprender. Dá para arrumar as cadeiras também, Barbudinho. Aproveita no final, beijão. Então temos que desenvolver em nós esse sentimento de compaixão, de tolerância, de paciência, porque só assim o perdão vai se manifestar, o perdão verdadeiro. E é difícil fazer isso, porque muitas vezes numa relação íntima que nós temos aquele sentimento negativo que ele vai sendo cozido durante muito tempo, e a gente não consegue se imaginar perdoando aquela pessoa. Pessoas próximas. A gente lembra que o perdão, para aqueles que convivem conosco na intimidade, é uma ação muito mais difícil do que perdoar um estranho, todos nós sabemos disso. Mas a nossa presença junto àquela pessoa, ou junto àquele grupo, é para nós uma grande necessidade. Porque ninguém é colocado numa situação difícil apenas por um capricho de sorteio, mas é exatamente a necessidade de ajuste, que felizmente, nós não nos lembramos do porquê daquilo tudo ter começado. Porque aí então nós sairíamos da condição de vítimas e de juízes e encontraríamos no nosso passado a nossa condição de réu e a nossa condição de algoz. E continua. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Essa é uma frase muito importante, porque a gente sempre acha que o outro vai se comportar exatamente da mesma forma que nós. Mas nós não conhecemos a sua história, nós não conhecemos as suas experiências. Dentro, por exemplo, desse quadro político que nós vemos hoje, é muito fácil julgar aqueles que estão naquela condição de destaque na nossa sociedade e observar os seus erros praticados. Mas eu fico me perguntando, e se nós estivéssemos lá? Hoje, conversando sobre isso, certamente nós diríamos, não, eu faria uma coisa completamente diferente. Eu me espelharia em Dr. Bezerra de Menezes, que foi um grande político do nosso país, e certamente faria como ele. Será? Para fazermos como ele fez, nós teremos que ser aquilo que ele é. E reconhecendo ainda as nossas dificuldades, qual a distância que nos separa de um espírito daquela envergadura? E, portanto, se nós estivéssemos naquela posição, quais seriam as fraquezas que seriam estimuladas no nosso caráter? Será que nós teríamos tanta resistência assim? Se nós estivéssemos numa posição de poder, numa empresa, numa sociedade, será que nós conseguiríamos nos comportar com tanto valor assim? Com tanta retidão assim? Lembrem aquela passagem que eu falei para vocês? Que se nós quiséssemos destruir uma pessoa, é só dar para ela 5 elementos fundamentais: dinheiro, poder, inteligência, fama e beleza. Se nós todos aqui hoje tivéssemos a oportunidade de agregar todos esses pacotes na nossa vida, é só uma questão de tempo para que cada um de nós fôssemos caindo, um a um, se não todos ao mesmo tempo. Mas quando nós olhamos alguém que está numa posição, a gente sempre acha que ele tem que se comportar como nós nos comportamos. Mas quando nós estamos naquela posição, a pergunta fica, nós nos comportaríamos de um modo diferente? Do lado de fora seria fácil, claro que eu me comportaria. É aquela história da loteria que eu falei para vocês, né? Essa semana. Pois é, Brás, mas você é um espírito nobre, né? Diferente, né? E a nobreza do sangue, como é que faz? Esse é o problema, né? Como eu falei para vocês essa semana,
a Mega Sena vai pagar 80 milhões de reais, porque acumulou aí 3, 4 vezes. 80 milhões. 110 já, Well? Então tá ali, ó, 110 milhões. Os nossos planos, se nós ganhássemos na Mega Sena, seria fundarmos instituições de caridade, seríamos ajudar os pobres, seríamos viver de uma forma humilde, até esse dinheiro cair na conta. Aí a gente ia começar a colocar em prática aquilo que nós planejamos na teoria, com o evangelho aberto na nossa frente. A hora que o dinheiro cair na conta, a gente começa a fazer tudo diferente. Problema, né, Barbudinho? Então nós temos que pensar sempre assim, é muito fácil para nós julgarmos o outro quando nós não estamos naquela posição. Porque nós somos julgados também pelos outros, porque os outros não sabem aquilo que nós estamos vivendo, não conhecem a nossa história, não sabem aquilo que nós vivemos para chegar até nessa condição de hoje. Felizmente para alguns de nós, os erros já não são tão graves assim, porque a prova daquele indivíduo que se expõe daquela forma, publicamente, aqueles escândalos, a prova é dele. Então ele se colocou naquela condição e ele necessita aprender com o resultado. Nós, felizmente, não. Caindo aqui no nosso silêncio, na nossa... Obrigado, Cindizinha. Caindo aqui na nossa obscuridade, no nosso anonimato, nós somos felizes. Porque os nossos erros são erros com o vizinho, são erros com os nossos familiares, são os erros com os nossos amigos. O outro não, o outro comete um erro público. Isso para ele é a prova dele. E esse julgamento que nós fazemos faz parte daquela prova. Exatamente porque nós somos colaboradores de um lado negativo para constrangê-lo daquilo que ele fez. Então pensemos sempre que o outro erra pelas circunstâncias que ele vivenciou. O Elcio colocou: o mal não é reparado senão pelo bem, e a recuperação não tem nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho e nos seus interesses materiais. É aquele trabalho de transformação profunda, a famosa reforma íntima. A Norma colocou: escondemos nossas histórias por medo do julgamento. Não tenhamos dúvida disso, Norma. Não tenhamos. Imagina a gente começar a contar as nossas histórias, revelar os nossos podres. A gente nunca mais sairia de casa, fecharia ali as janelas, as portas, e viveria ele como um ermitão no meio de uma sociedade. Aliás, por que o esquecimento do passado? O esquecimento tem exatamente esse valor para nos dar essa liberdade de ação. Porque se ficasse registrado na nossa testa tudo aquilo que nós fizemos no passado, ninguém teria coragem de olhar para o outro. Porque quando eu olhasse para vocês e visse tudo aquilo que vocês fizeram de negativo do passado, eu também seria visto por todos vocês por tudo aquilo que eu errei no passado. Então esse nosso esquecimento nos dá essa liberdade. Só que pelo fato de nós não nos lembrarmos, nós continuamos ainda praticando esses erros. Mas quando nós aprendemos, através dessas lições que chegam para nós ficamos então mais cuidadosos, sabendo que o erro que nós... Vai com Deus, Ligeirinho, um grande abraço, bom fim de semana. Nós sabemos que os erros que nós praticamos agora vão refletir no futuro, porque nós já temos um entendimento do passado, do presente e do futuro, e da forma como esses três tempos estão conectados e estão vinculados. Para aqueles que veem apenas o tempo presente como uma realidade, os erros vão acontecendo. Por isso que fala para nós que somos espíritas, que temos esse conhecimento, nós temos maior responsabilidade. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se nós erramos sabendo que o erro vai trazer para nós essas consequências, então nós erramos por livre vontade. Foi o nosso livre-arbítrio mal observado, mal utilizado. Angelina colocou: observo com frequência, com referência aos políticos, que eles podem estar encarando normalmente, mas moralmente, tenho compaixão de todos. Mas é verdade, Angelina, a gente tem que desenvolver esse sentimento de compaixão e tomar muito cuidado com a forma como nós buscamos a justiça. Que nós vamos falar isso hoje à noite, como eu falei para vocês, né? 9 horas da noite, na Sala Espiritismo Net Jovem, falaremos sobre a lei de justiça. Porque a nossa justiça, ela não é uma justiça
sustentada, construída numa plataforma de amor. Ela é uma justiça ainda vingativa. Então, para nós, a justiça não é que aquele político seja retirado daquela posição e que ele tenha uma oportunidade de crescer e de aprender com o próprio erro. O nosso sentimento de justiça é que ele seja banido, seja preso, seja constrangido, seja que perca tudo que conquistou para aprender a não fazer mais aquilo. Então, na verdade, nós somos carrascos. Carrascos utilizando as palavras, carrascos utilizando os sentimentos, os pensamentos. Então nós temos que aprender ainda muito a respeito dessa justiça verdadeira, a justiça divina, que ela permite ao outro recomeçar. A nossa justiça humana, ela simplesmente condena, decreta a punição e ela se torna definitiva. Nos colocarmos no lugar do outro, esse é para nós, sem dúvida nenhuma, um grande aprendizado. Deixa eu acelerar um pouquinho, pessoal, para a gente poder fechar aqui o nosso texto. Diz assim: diante desses erros alheios, como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade, usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. Então, se nós vemos todas essas manifestações agressivas que acontecem à nossa volta, que acontecem dentro da nossa pequena sociedade familiar, que acontecem no nosso trabalho, em todos os lugares, se há todo aquele grito, todo aquele escândalo, todas aquelas manifestações agressivas, guardemo-nos nós no nosso silêncio de sabedoria, não o silêncio passivo, e aguardemos que nós temos mecanismos para que a correção e o aprendizado cheguem até nós. Diz assim: a observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. E nós estamos aqui com neblina, tampando os nossos olhos, ofuscando a nossa visão, comprometendo a nossa clareza de raciocínio. Nós não vemos a realidade dos fatos. Nós não vemos a profundidade dos fatos. Nós destacamos o erro e queremos a punição do erro. Sim, o erro necessita ser corrigido. Mas essa condenação que nós praticamos, nós nos esquecemos que esse mesmo julgamento pode se voltar contra nós. Amanhã, diz aqui o texto, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostra menos simpático aos semelhantes. Ou seja, essa complacência para contigo mesmo significa: não, eu sei que eu erro, mas eu sou um espírito em evolução. Eu sei que eu erro porque eu ainda tenho muitas fraquezas. Ah, mas aquele outro... Então esse nosso falso auto-perdão, ou essa nossa falsa autoaceitação, falsa por quê? Porque nós nos aceitamos, mas na verdade nós nos esquecemos, ou melhor, nós sofreremos quando a nossa consciência fizer de fato o julgamento de nós mesmos. Então nós não percebemos que quantas vezes nós nos mostramos menos simpáticos aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado obscuro. Ou seja, aqueles que nos amam dizem assim: nós todos cresceremos, nós todos chegaremos à condição de espíritos luminosos. Aí aparece o nosso adversário, dá aquele toquinho no ombro, a gente olha para trás e fala assim: olha teus podres lá atrás que você não está vendo. Você quer ser um espírito de luz, mas você se esqueceu de limpar o porão da tua casa, né? Então a gente fica naquela história. Onde exatamente nós estamos? Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem,
recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Então, a essência dessa mensagem para nós é exatamente nos fortalecermos com esse sentimento de bondade, de nobreza, para perceber no outro também a necessidade do aprendizado. E que nós não podemos julgar um indivíduo pelos erros que ele comete sem nos colocarmos na posição dele e nos perguntarmos se nós não cometeríamos erros piores. Por exemplo, para a gente poder fechar, quando nós lemos, ou assistimos, ou ouvimos um pouco da história de Jesus, a gente pensa assim, né? Poxa, Jesus é um espírito tão luminoso, um espírito que veio trazer para nós uma transformação do nosso mundo, veio ensinar para nós o que é verdadeiramente o amor. Eu não entendo como aquelas pessoas o julgavam, o apedrejavam, o caluniavam por aquilo que ele fazia. Como é que pode aquele povo tão primitivo, aquele povo tão egoísta? E se nós estivéssemos lá? Na condição que nós estávamos há 2000 anos, sem conhecer a sua palavra, sem conhecer os seus ensinamentos. Nós seríamos aqueles que estaríamos passivamente ou pacificamente sentados ali ao pé do monte ouvindo o sermão? Ou seríamos aqueles que estariam apedrejando enquanto ele carregava a cruz? Nós não sabemos. Então, quando nós nos colocamos na posição do outro e começamos a fazer uma revisão da nossa consciência, nós podemos encontrar muitas fraquezas que estavam ocultas, que somente através desse exame de consciência começam a aparecer. E aí a gente vai perceber que se o outro erra, ele teve ali as suas dificuldades. Porque certamente ninguém encarna, e essa é uma máxima, um axioma para todos nós espíritas, ninguém reencarna com o objetivo de errar. Ninguém reencarna para dar errado. Ninguém toma uma decisão esperando o sofrimento. Todo mundo tenta fazer certo. A única diferença é que muitas vezes nós, por não termos ainda maturidade suficiente, sabedoria suficiente, tomamos decisões erradas. Então todo mundo tenta acertar. Só que tenta acertar muitas vezes errando. E sofre por isso. Então enquanto o outro tenta acertar, nós também estamos tentando acertar. E temos então que desenvolver essa nobreza dentro de nós, para que a gente possa crescer e fazer crescer. Aprender e também ensinar, que é o mais importante então para todos nós. Para fechar, pessoal, então nós temos aqui uma mensagem do Espírito Hamed, aprendendo a perdoar, para quem quiser depois dar uma lidinha, vou colocar aqui para vocês na área de texto. Ele traz para nós aqui um passo a passo importante para essa ideia do perdão, está aqui para quem quiser depois acessar. É um texto que traz para nós um conteúdo muito profundo e importante para nós, aliás, como os ensinamentos de Hamed costumam ser. Então leiamos esse texto de hoje, o número 35, e depois reflitamos também sobre